bem, vamos prosseguir aqui nas aulas de primeiro ano do ensino médio, tá bom? Conteúdo de conjuntos, né? Hoje nós vamos falar da questão das operações com conjuntos, tá bom? E durante a fala de operações com conjuntos, a gente já vai fazendo alguns exemplos, né? Então, a primeira operação é que recebe esse símbolozinho aqui, né? Que seria tipo um U, tá? Que é a operação de união, né? União entre conjuntos, a gente escreve assim, por exemplo, né? A unido B, tá? É assim que a gente lê, né? A unido B. Que isso aqui nada mais é da seguinte condição, né? Dizer que X pertence à união de dois conjuntos, né? X pertence à unido B. Deixa eu escrever um pouquinho separado aqui. Se X pertence a A ou X pertence a B. Vamos logo fazer algum exemplo aqui que a gente já vai logo ajustando aqui a ideia. Então, se o conjunto A, né, for o conjunto, por exemplo, 1, 2, 3, 4, né? E o conjunto B for o conjunto 0, 3, 4, 5, 6, então A unido B vai ser o seguinte conjunto, né? Tá sempre ficando junto. A unido B vai ser 0, vai pegar lá do B, né? Aí o 1 vai pegar do A, o 2 vai pegar do A, o 3 vai pegar ou do A ou do B, tanto faz. O 4 também do A ou do B, tanto faz. O 5 e o 6. É muito comum ver pessoas errando, porque o 5 aparece, o 3, né, e o 4 aparecem nos dois conjuntos. A pessoa quer escrever 3, 3, 4, 4. Não precisa. Numa lista de elementos no conjunto, você não precisa escrever o elemento mais de uma vez para ele já estar no conjunto. Basta escrever uma vez, tá? Então, é comum esse erro, mas, por favor, né, não cometam. Então, simplesmente é isso, né? Essa é a ideia, né? Se você for representar como um diagrama a união de dois conjuntos, né? Você vai ter o conjunto A, né? E o conjunto B, tá? E aí você pode fazer isso, né? Pintar todo o conjunto A e pintar todo o conjunto B. Pintar o conjunto é dar a ideia de que você está escolhendo isso, né? Então, você está escolhendo todo o conjunto B e todo o conjunto A. Então, é óbvio, né, que se você pegar um ponto aqui nessa que eu pintei, aqui o X está em A, né? Aqui o X está em A e em B, mas só que percebam que eu usei um ou. Então, ele está no A ou no B, então possivelmente pode estar nos dois também. Se eu pegar um ponto aqui, ele está no B. Então, esse elementozinho X aqui teórico, né, que eu não saberia dizer exatamente quem é, mas é um elemento do conjunto, ele é um elemento que ou ele está no conjunto A ou ele está no conjunto B. E essa é a ideia da operação de união. Já na operação de interseção, né, aí a gente usa aqui o mesmo, seria o mesmo Uzinho, só que virado de cabeça para baixo, tá? E aí, esse é o símbolo da operação de interseção, né? Vou escrever aqui rapidinho. Interseção. Dependendo do autor, vai ter intersecção, tá? E o Uzinho é virado para baixo, né? E a gente lê exatamente assim, tá? Por exemplo, A interseção B, né? E aí o que a gente diz aqui, né? É o seguinte, X pertence à A interseção B se o X pertence a A e o X pertence a B. Então, nesse caso, tá, ele tem que pertencer a ambos os conjuntos, pertencer a um e ao outro. Não só a um dos conjuntos, tem que pertencer aos dois, sem exclusão. Ora, então pertencer aos dois conjuntos, professor, é aquilo que é comum aos dois, porque agora eu usei um i, ó, tem que estar em um e no outro, tá? Então, quando você tem aqui um exemplo, né? O conjunto A sendo 1, 3, 5, 7, o conjunto B sendo 1,
4, 2 e 6, quem é a interseção B, né, nesse caso? A interseção B, nesse caso, é simplesmente o conjunto, o elemento 1, porque ele é o único elemento que tanto está no A e no B. Né? O 3 só está no A, o 5 só está no A, o 7 só está no A, o 4 só está no B, o 2 só está no B, o 6 só está no B. Então, a interseção desses conjuntos é o número 1. Tá? Na união, você pega tudo, né? Na união, você pega tudo que está em ambos os conjuntos. Tá? Na interseção, você pega aquilo que é comum aos dois conjuntos. Vou fazer aqui um exemplo 2, né? Só por uma questãozinha de conversar com vocês uma situação em relação à interseção, que é importantíssimo. Por exemplo, se eu tiver um conjunto C, né? Que são os números pares, os naturais pares. E eu tiver um conjunto D, que são os naturais ímpares. É óbvio que você sabe que um número, ou ele é par ou ele é ímpar, né? Não existe número que é par e ímpar ao mesmo tempo. Então, quando você olha a interseção desses dois conjuntos, a interseção entre eles é o vazio. Ora, quando isso acontecer, esses dois conjuntos recebem um nome, né? Esse par de conjuntos. A gente vai dizer que esse par de conjuntos aqui, eles são disjuntos. Dizer que dois conjuntos são disjuntos é dizer que a interseção deles é o vazio. Ou seja, eles não têm nada em comum. Eles não têm elemento em comum esses dois conjuntos. Nada, nada, nada. São conjuntos totalmente diferentes. Vogais e consoantes são conjuntos disjuntos. Não existe uma letra que é ao mesmo tempo vogal e é consoante ao mesmo tempo. Não existe. Então são conjuntos disjuntos. Eu sei que eu fiz um exemplo usando conjuntos como uma sentença, né? Mas se você tivesse também o conjunto A, né? Sendo 0, 1, 2, 3. E o conjunto B sendo 4, 5, 6. Não existe elemento que está em ambos os conjuntos. Então, a interseção entre esses é o vazio. Por favor, não me coloque aqui, ó. Quando você escrever o vazio, não me coloque uma chave, né? Isso aqui não é o conjunto vazio. Isso aqui é o conjunto da letra Φ grega, né? O vazio é somente isso. Então, esse A e esse B aqui, né? Eles são conjuntos disjuntos, tá? Então, quando você vai representar o diagrama, você pode representar o diagrama de duas formas. Assim, né? E aí você vai ter que a interseção é só essa partezinha aqui. Ela é comum a ambos os conjuntos, tá? Ela está tanto no conjunto A quanto no B. Ou então você apresenta o diagrama assim, né? Separadamente. E não pinta nada, porque nesse caso não tem nada em comum e esses conjuntos são disjuntos, né? Nesse segundo caso, passar a linha aqui. No segundo caso, os conjuntos são disjuntos, aí você não vai pintar nada. Certo que quando você estiver fazendo conjuntos quaisquer, né, você vai usar essa ideia aqui, porque você não vai saber diretamente, né, se o conjunto é disjunto ou não, a não ser que a questão te diga. Tá? Outra operação com conjunto que você pode estar sendo é a diferença. Tá? A diferença de dois conjuntos. Tá? E aí a diferença, você pode ter dois símbolos. Eu não coloquei símbolo anteriormente. Você pode ter o símbolo comumente, né, da subtração, que é aquele tracinho, ou você pode ter o símbolozinho da barra, tá? Cuidado que essa barra aqui não é uma barrazinha invertida, na verdade, tá? É essa daqui. Eu ia falar para não errar, né? Então você pode pensar assim, A menos B, tá? Ou pode aparecer assim, né? Dependendo do livro, tá? Quando é que você diz que o conjunto pertence a menos B, né? Se x pertence a A e x não pertence a B. Então, é tudo aquilo que está no A e não está no B, viu? Então, isso aqui é a diferença de dois conjuntos, né? Então, por exemplo, né? Conjunto A e conjunto B aqui. Vou fazer um exemplozinho aqui. Se tiver o conjunto A sendo 0, 1, 2, 3.
e o conjunto B sendo 2, 3, 4, 5. Aí quem é A menos B, né, nesse caso? A menos B vai ser 0, 1. São os elementos que estão no A e não estão no B. E se eu quiser B menos A, isso vai ser 4, 5. Que são os elementos que estão no B e não estão no A. É assim que a gente pensa, tá? Poderia estar escrito assim, professor? A barra invertida B? Pode. E aqui, B barra invertida A. Tá? Quando eu falo barra invertida é porque você tem como escrever já isso, por exemplo, 2 terços, né? Mas você não escreve assim, né? É 2, aí a barra assim, né? Por isso que é a barra invertida, tá? Cuidado na hora de escrever. Então, isso aqui seria a diferença, né, entre dois conjuntos, tá? É tudo que está no A e não está no B. Se você fosse fazer um diagrama para representar isso, essa situação, né, você representaria assim, ó. Tudo que está no o A menos B, né? Como que seria o A menos B, né? É tudo que está no A e não está no B. Então vai perder a interseção ali, né? Opa. Vai perder a interseção, tá? Porque a interseção estava no A, né? Mas você tem que tirar o que está. Você tem que deixar só o que está somente em A, né? Tirar o que está no B. Então essa é a ideia da operação de conjunto de A menos B. Tá? No próximo vídeo, né, posteriormente, a gente vai ver algumas ideias em relação à diferença, questão dos complementares, tá? Espero que até aqui vocês tenham gostado, tenham entendido. Até o próximo vídeo.